Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vim contar como foi a minha experiência parando de tomar o anticoncepcional. Pra quem tem assistido meus vídeos aqui do canal, eu venho falando muito sobre esse assunto, sobre assunto de pele, cabelo, e a minha pele e o meu cabelo foram uma das coisas que foram super atingidas drasticamente quando eu parei de tomar o anticoncepcional. E hoje eu quis contar pra vocês o que aconteceu, por que eu resolvi parar e como foi a minha experiência. Eu vi vários relatos quando eu tava pensando em parar e quando eu parei. Eu vou contar aqui pra vocês o motivo. E eu acho interessante, eu gosto muito de compartilhar as coisas da minha vida com vocês, então eu achei que esse seria um tema muito legal pra compartilhar com vocês. Lembrando que tudo que eu falar aqui é importante que você, antes de você tirar ou de você começar a tomar o anticoncepcional, pergunte pro seu médico, pro seu ginecologista, pro seu ginecologista. Eles sim vão saber o que é melhor pra vocês. Vocês vão ver que o meu caso também, eu fui orientada por uma médica. Vou contar tudo pra vocês. Bom, fiz até uma colinha aqui, gente, pra não esquecer. Porque assim, já vai fazer 8 meses que eu tô sem anticoncepcional. Eu queria muito ter gravado pra vocês todo mês como foi a experiência, mas aconteceu tanta coisa depois na minha vida e eu não consegui registrar pra vocês. Mas hoje eu fiz aqui, gente, notei tudo pra vocês, o que eu senti, como que foi, como tá sendo pra mim essa experiência. E aí eu vou fazer um vídeo provavelmente de agora e daqui, quando completar um ano, provavelmente eu volto pra contar também. Mas resumindo, eu comecei a tomar anticoncepcional, gente, muito nova. Eu tinha 16 anos. Eu comecei a tomar anticoncepcional na época porque eu tinha, gente, cólicas, assim, absurdas. Meu pai e minha mãe tinham que me buscar na escola toda vez que eu ia menstruar. Primeiro dia da minha menstruação, eu tinha cólicas, gente, assim, de chorar. Sério, eu chorava na escola. Eu ficava aquele primeiro dia, gente, deitada embaixo do chuveiro ou na cama, assim, era terrível, 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 terrível. E aí, eu lembro que até que a diretora da escola conversou com meu pai um dia, porque ela falou, nossa, todo mês acontece isso. E eu acho melhor procurar, né, ajuda, né, procurar uma ginecologista. Eu nunca tinha ido na época, né. E aí a minha mãe me levou na ginecologista na época e aí ela me passou o meu anticoncepcional que eu tomei, gente, por 9 anos. Sim, eu tomei anticoncepcional por 9 anos, eu nem acredito que foram tantos anos assim. E foi sempre o mesmo, eu tomava o Elaniciclo. Ele foi bom, porque assim, eu tive reação com... As reações que eu tive com ele foram só no primeiro mês, que eu acho que era o meu corpo se adaptando quando eu comecei a tomar ele. E aquela coisa, né, eu senti no primeiro mês, assim, enjoo, tontura, mas eu lembro que depois do primeiro mês, assim, já passou e eu nunca mais senti nenhum efeito colateral, né, porque tem os efeitos colaterais. Mas assim, de passar mal, eu me adaptei super bem ao anticoncepcional. Fez muito bem pra minha pele. Eu nunca tive muito problema de pele, mas assim, deixa a pele mais bonita, né, assim, sem nada. Nunca tive problema de espinha. E eu não sei se eu tava bem na adolescência, né, eu já não tinha antes, mas o anticoncepcional ele não deixa, né, você ficar, ter espinha, com a pele oleosa. E algumas pessoas, né, comigo foi assim. E aí eu sempre tomei, gente, eu sempre me adaptei muito bem, eu tomava super certinho. Depois de um tempo, eu também comecei a tomar o anticoncepcional para prevenir gravidez. E, enfim, foi um método aí que eu usei durante esses anos aí de 9 anos. Aí, gente, quando de um tempo pra cá, vim conversando muito com as minhas amigas, né? A gente sempre fala sobre isso, com as amigas, com a mãe, assim. E eu já tava querendo parar de tomar o anticoncepcional. Eu queria ver como o meu corpo reagiria. Só que eu sempre tive muito medo de parar o anticoncepcional e as minhas cólicas voltarem. Porque, como eu falei pra vocês, eu tinha cólicas, assim, terríveis. E eu tinha muito medo de parar e as cólicas voltarem e eu ter que voltar a tomar o anticoncepcional. Então eu sempre ficava assim, ai, vou voltar ou não. Aí no começo do ano passado, gente, 2020, eu fui na minha ginecologista, eu comentei com ela e ela
realmente falou assim que não achava que era o ideal pra mim, por conta disso, mas o que eu poderia fazer era colocar o DIU. Só que ela queria que eu colocasse o DIU de Mirena, que tem hormônio. Eu queria que o meu corpo ficasse sem hormônio, eu queria ver como que o meu corpo ia reagir sem um hormônio, porque eu tava ouvindo tão bem, né, eu tava pesquisando, minhas amigas que pararam também, eu falei assim, nossa gente, eu queria ver como que o meu corpo ia ficar. E aí a minha ginecologista, ela recomendou o DIU de Mirena, só que eu não quis colocar, porque eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo de colocar, de doer. E eu falei, sair de um hormônio pra ir pro outro. Lógico que o DIU de Mirena dizem que o hormônio é bem menos. Mas eu falei, não, eu vou continuar com o anticoncepcional. Se fosse pra mim colocar DIU, eu queria colocar o DIU de cobre. Só que o DIU de cobre dizem que aumenta muito o fluxo e as cólicas. Então, assim, não era indicado pra mim. E eu também acho que não teria nem coragem de colocar. E aí foi... E aí, quando foi, gente, em julho do ano passado, de 2020, né, do mesmo ano, eu peguei Covid. Pra quem não sabe, eu já contei aqui no canal na época. E quando eu peguei Covid, uma médica que é amiga minha, amiga da minha família, não, eu fui, né, no hospital, tudo. A médica que me atendeu, ela não falou isso. Mas essa minha amiga que é médica, ela falou, olha, Tati, tem estudos já comprovado que o Covid, ele pode causar trombos, que eu acredito, se eu não estiver falando errado, né, por causa de trombose. O risco de trombose fica maior. E como quem toma anticoncepcional, acredito que saiba disso. A gente já tem um risco maior de tomar o anticoncepcional por causa de trombose. Eu conheço pessoas que tiveram quase uma trombose, ou várias que já tiveram trombose por causa do anticoncepcional. Tive amigas minhas que pararam de tomar anticoncepcional por causa disso. E eu sempre tive esse medo. E aí, quando ela falou isso pra mim, ela falou assim, olha, se eu fosse você, eu parava de tomar anticoncepcional. Daqui um mês você volta. E como eu nunca fiquei sem tomar anticoncepcional, eu fiquei muito, assim, relutante, eu fiquei com muito medo. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou me adaptar? E falei, bom, mas como eu tava com medo também, né, porque essa doença é uma coisa muito doida, eu falei, não, vou seguir a orientação médica, vou parar de tomar anticoncepcional e mês que vem eu volto. E aí, eu parei de tomar um anticoncepcional, gente, no começo de julho. E aí foi quando foi a primeira vez que eu vi o meu corpo sem o efeito do anticoncepcional. E vou contar pra vocês, assim, os meus primeiros sintomas. Naquele primeiro mês que eu não sabia se minha menstruação ia vir ou não. Eu achava que ela não ia vir, porque como eu fiquei muitos anos tomando anticoncepcional, eu tinha pausa, tá, gente? Só lembrando, o meu anticoncepcional era de 21 dias e eu parava 7. Então eu menstruava, mas eu sempre menstruei muito pouquinho. Eu sempre tive um ciclo assim de 3 dias só, era muito pouco. E eu tava acostumada com isso, né? Às vezes, quando eu queria viajar alguma coisa, eu ia lá e emendava o anticoncepcional, mas era muito difícil eu emendar o anticoncepcional em 9 anos. Eu acho que eu fiz isso umas 3 vezes só. E aí, gente, a primeira coisa que eu senti foi o meu corpo. Eu baixei um aplicativo, eu uso o Clue pra acompanhar o meu ciclo. Eu já comecei a sentir o meu corpo. Quando eu tava pra chegar perto que eu ia menstruar mesmo, eu já comecei a sentir o meu rosto super oleoso. Gente, meu rosto, eu tinha uma pele mista. E aí eu senti, eu tô olhando aqui pra mostrar pra vocês, eu comecei a sentir aqui, ó, nessa zona T, eu passava a mão assim, o meu rosto super oleoso. E a primeira vez que eu senti, eu lembro que foi um dia que eu fui fazer um trabalho, eu me maquiei. E aí quando eu passei a mão assim, e era agosto, não era muito frio, né? Não era muito calor. Aí eu falei assim, gente, que rosto oleoso é esse? E o meu cabelo também começou a ficar oleoso, assim, de um jeito, gente, vocês não têm noção. O meu cabelo nunca foi um cabelo de ser oleoso, sempre foi um cabelo tranquilo, não era nem ressecado, mas também não era oleoso. E aí foi quando o meu cabelo começou a ter, tipo assim, eu tinha que lavar meu cabelo, gente, pra vocês terem noção, um dia sim e um dia não, de tão oleoso que ele ficava. Essa parte aqui, ó, do couro cabeludo ficava extremamente oleoso. Então essas foram as primeiras coisas que eu senti. E aí começou a aparecer algumas espinhas assim no meu rosto. Lógico que o rosto ficou oleoso e algumas espinhas. E aí eu menstruei. Menstruei no primeiro mês sem o anticoncepcional. Foi a primeira vez que eu menstruei e eu nem acreditei, porque eu não senti absolutamente nada de dor. Eu menstruei bem pouco, mas eu cheguei a menstruar, eu fiquei alguns dias só menstruados. Eu lembro, acho que foi uns 3 dias. E pouquinho,
e sem cólica, não senti nada, gente, senti alguma coisinha, tipo assim, eu tomava o remédio, passava. Então, desde que eu parei o meu anticoncepcional, o meu ciclo foi super certinho. Só teve um mês que já vou contar pra vocês, que eu acabei não menstruando, mas não teve nada a ver por causa de eu parar de tomar anticoncepcional. E foi assim, gente. Aí eu coloquei até aqui que eu tava tomando 9 anos. Outra coisa que eu senti, que o meu cabelo começou a cair muito, gente. Sim, meu cabelo caiu horrores. Eu lavava assim, gente, meu cabelo saía tufos de cabelo. E eu li que isso acontece mesmo depois que você para de tomar anticoncepcional. Hoje já tá bem melhor, mas depois eu vou voltar, vou falar como que eu tô hoje. E outra coisa que eu senti também na época, é até um pouco engraçado falar, né? Porque eu tinha um parceiro até então na época, né? Eu era casada. E uma coisa que todo mundo falava, e eu, assim, falava, gente, será que é isso mesmo? É sobre o libido. E sim, gente, eu sou a prova que o anticoncepcional tira o libido. Como pode, né? Um negócio tão assim... Porque eu comecei a voltar a sentir. Eu sentia, né? Coisas que antes eu não sentia. E isso foi, assim, de imediato também. Nos primeiros meses eu já comecei a sentir isso. Então eu senti que nessa parte também da mulher sentir, né? Mudou muito pra mim também nesse ponto. E foram isso. Essas foram as primeiras mudanças, assim, que eu senti mais... Ah, outra coisa também, os pelinhos. Meus pelos começaram a crescer, gente, de um jeito, vocês não têm noção. Tipo assim, eu depilava a perna, 2 dias depois já tinha pelinho. E tipo, antes eu não achava que era assim. Eu senti isso, eu não sei se era coisa da minha cabeça ou não, mas eu senti essa mudança. Me contem aqui se vocês sentiram isso também. Aí, depois de 3 meses, gente, lá pra o começo de outubro, foi quando eu comecei a sentir as coisas a melhorarem. Meu cabelo parou de ficar oleoso. Ele ainda era, mas ele era bem menos do começo. A minha pele também começou a voltar a querer não ser tão oleosa, talvez uma pele mista. O meu cabelo parou de cair, graças a Deus ele começou a melhorar, assim, na hora que eu penteava, ele não caiu tanto. Só que aí, gente, no final do ano eu passei por um período de estresse, que bem no meio de outubro, e eu fiquei sem menstruar. Eu nunca tinha ficado sem menstruar, eu fiquei assim, desesperada, porque... eu falei, gente, será que eu tô grávida? Mas não, e aí o meu ciclo não veio. Foi a única coisa, assim, que eu cheguei até no ginecologista. A gente fez exame pra ver se... Porque ele falou que como eu fiquei muitos anos sem tomar anticoncepcional e eu não quis voltar, eu não... Aí eu até pulei essa parte, gente. Eu resolvi que eu não ia voltar e que eu ia ver como que o meu corpo ia se adaptar sem o anticoncepcional. E eu tava assim, enfrentei algumas coisas, mas eu tava gostando os prós estavam sendo melhores. E ele falou que talvez eu poderia ter ovário policístico. Mas aí eu fiz o exame e graças a Deus não deu. E aí no outro mês a minha menstruação já veio normal. Outra coisa que eu comecei a sentir também nesse período foi como o meu cabelo cresceu. O crescimento do meu cabelo, gente, tá uma coisa assim surreal. Ele tá crescendo muito, muito, muito. Eu cortei meu cabelo em novembro, ele já cresceu de novo e já tá super enorme. Então assim, eu acredito que os pelinhos, o cabelo estão crescendo, não sei se tem a ver. Mas eu senti que depois que eu parei de tomar anticoncepcional, meu cabelo cresceu horrores. E hoje, gente, depois de 8 meses que eu parei de tomar o anticoncepcional, o que eu tenho sentido, assim, a minha pele tá voltando ao normal, graças a Deus, porque aí no final do ano, quando eu passei por esse estresse que eu falei pra vocês, eu tive uma explosão de espinhas, gente, assim, um negócio surreal, mexeu muito com a minha autoestima, porque eu nunca tive de ter espinhas, e principalmente esse meu lado do rosto aqui, que é onde as espinhas hormonais, né? Gente, encheu. Assistam o meu vídeo anterior a esse, que eu falei sobre minha pele. E lá eu contei melhor, frisando só na minha pele. Hoje, graças a Deus, a minha pele já tá voltando ao normal, principalmente a pele do rosto. Aqui também já tá menos alvoroçada. Eu tive muita espinha aqui no colo, um pouquinho aqui nas costas e principalmente no rosto. Começou na testa e aí desceu, ficou nessa parte aqui, assim,
do meu rosto. Hoje o meu cabelo já voltou ao normal, já voltou ao que era, consigo ficar até 2 dias sem lavar o cabelo e ele super aguenta. A minha pele, ela não chega a ser uma pele mista, nunca voltou ainda ao normal do que era, mas ela é uma pele bem melhor do que estava antes. É uma pele oleosa, mas eu consigo controlar essa oleosidade, entendeu? Tipo, eu uso produtos hoje para pele oleosa, então eu acho que isso consegue dar uma equilibrada na pele também. Outra coisa que eu senti, gente, é que tem gente que fala que não, mas eu senti isso, que eu fiquei menos inchada. Antes parecia assim que eu não tinha tanto ânimo, que eu ficava mais assim, eu retia mais líquido, e agora eu sinto que eu tenho muito mais ânimo pra fazer as coisas. Antes parece que eu sentia uma coisa, muita canseira, e eu vi muitos relatos de outras mulheres isso, que depois que foram tomar anticoncepcional, ai, parece que dá um ânimo. E eu também senti isso. E eu sinto que eu só fico inchada naquele período de TPM pré-menstrual que eu tenho. Eu sempre tive TPM, tá, gente? Agora parece que ela tá um pouquinho mais acentuada, assim. Eu sinto certinho quando eu tô na TPM. Eu sinto certinho quando eu tô no meu período de ovular. Eu sinto certinho quando eu tô perto pra menstruar. Então, assim, eu acompanho pelo meu aplicativo, mas o meu corpo me fala. Eu sinto tudo, gente. Eu sinto tudo. É maravilhoso você sentir o seu corpo, tipo, tudo que tá acontecendo. Então isso eu achei que melhorou bem, assim, esse inchaço, assim, a celulite. Verdade, eu não tinha marcado nisso aqui, gente, mas eu senti que deu uma melhorada, sim, na minha celulite. E outra coisa, gente, é que eu achei muito mais tranquilo hoje perder peso. Eu não sei, assim, pra vocês, se foi uma coisa que eu acabei perdendo peso também pelas coisas assim que aconteceram, e eu acabei perdendo peso, mas eu achei que ficou muito mais fácil. Antes eu lutava muito pra perder peso e era muito difícil. Ao mesmo tempo que eu perdi, eu ganhava muito rápido, e agora parece que eu consigo equilibrar e o meu peso, entendeu? Tipo, não engordo muito também e tô perdendo devagarzinho. E sobre a cólica, gente, eu ainda não sinto tanta cólica. De vez em quando, esse último mês eu senti. Aí eu fiz uma compressinha de água quente, eu tomei um remédio e melhorou. Mas nada se compara quando eu era adolescente, assim, nunca voltou aquela dor, eu espero que não volte. E então, assim, eu consigo controlar essa minha cólica hoje em dia com remédio, uma compressa de água quente, e geralmente é só no primeiro dia e depois já passou, sabe? Eu não fico tantos dias com cólica. O meu ciclo continua ainda sendo um ciclo curto. Antes eu ficava 3 dias, hoje eu fico uns 5 dias e pouco. Eu nunca tive um ciclo muito intenso, assim, de menstruar bastante. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho, é que estão cortando a grama, mas eu tô quase finalizando o vídeo. Mas, voltando ao assunto, eu não tenho um ciclo, assim, comprido e exagerado. Então, eu acho que isso também, eu não assustei tanto, porque eu tinha muito medo do meu ciclo ser enorme, eu não me acostumar e querer voltar pro anticoncepcional. Mas, assim, gente, até o presente momento, eu tô muito feliz. Eu não pretendo voltar a tomar anticoncepcional. Quando eu fizer 1 ano, eu quero voltar aqui pra contar pra vocês como tá sendo essa minha experiência. Por enquanto eu tô feliz assim. Eu não pretendo voltar, tô muito bem. E eu tenho muito mais prós do que contra. Eu acho que a única coisa ruim pra mim é que ainda não aconteceu, mas é tipo assim, de eu fazer uma viagem eu tô menstruada. Mas hoje em dia, né, tem outras alternativas aí, tipo OB, pra você, se você quer entrar numa piscina ou na praia. Então, isso não aconteceu ainda comigo. Então, eu acho que esse é o único ponto, assim, que eu tô vendo de contra por enquanto. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha troca de experiência com vocês. Me contem aqui embaixo se vocês pretendem parar, ou como que foi a experiência pra vocês, como que né? Tem gente que eu sei que gosta de tomar anticoncepcional, que se dá bem com anticoncepcional, que não fica sem. E eu acho que isso é a escolha de cada um, né? Eu tô muito feliz com a minha escolha. Foi uma coisa que, tipo assim, eu já tava pensando, mas aconteceu. E eu tô gostando muito. Daqui um tempo eu volto pra falar pra vocês. Se acontecer alguma coisa eu volto antes. Mas eu pretendo voltar a falar desse assunto quando eu completar 1 ano sem anticoncepcional. É isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curte muito, compartilha aí com a amiga de vocês. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.